Pessoal, vamos então para uma demonstração sintética do Mets Cloud RP para o segmento de indústria química e também como variação aqui a gente atende segmentos similares, né, como indústria farmacêutica, né, indústrias de tintas, enfim, que são muito similares ao processo de uma indústria química. Né? Bom, então esse é o Mets Cloud RP, uma solução 100% web na nuvem. Então para acessar o sistema você só precisa de uma máquina com internet e navegador. Aqui quando você entra no sistema você pode ter uma visão completa, como eu estou tendo aqui de todos os módulos, e a gente consegue também criar visões filtradas de acordo com o grupo de usuário. Aqui também a gente consegue ter uma área de trabalho com os programas favoritos e a gente consegue também pesquisar um programa pelo nome. Aqui então vamos ver como é que funciona o lançamento de um pedido. Vejam então que eu posso lançar o pedido direto ou posso lançar também um orçamento e depois aprovando gerar o pedido. Em tempo aqui o sistema é multiempresa, então a gente consegue trabalhar com múltiplos CNPJs dentro da mesma base, sejam eles empresas coligadas do mesmo grupo ou matriz e filial. Né? Aqui então quando eu lanço o cliente, observem então que ele já traz a lista de preço, tabela de desconto, representante vendedor, transportadora, finalidade de uso do cliente para a questão tributária. Né? Então toda essa parte de política de preço, desconto e comissionamento, o sistema possui uma ampla gama que podem ser criadas políticas, por exemplo, lista de preço por cliente, por estado, por região, descontos por família de produto, por linha de produto, comissão por representante, por linha, por cliente, comissão por faixa de desconto, né? Desconto por condição de pagamento, enfim. Tem uma série de possibilidades aqui, a gente não vai passar todas porque não tem tempo para isso. Mas numa demonstração ao vivo a gente pode detalhar aquilo que é mais importante para o seu caso. Isso daí tem a possibilidade também de fazer perguntas. Né? Vejam então que aqui agora eu consigo lançar o meu produto. Né? O lançamento do produto, então, a gente consegue lançar pelo código, pela descrição, pela unidade de medida, pela descrição do cliente também, né? E aqui, então, quando eu lanço a quantidade, vejo que ele já calcula aqui, já puxou o percentual de comissão, enfim. Ele já puxa os impostos, aqui no meu caso está para lucro real, mas a gente trabalha também com lucro presumido e simples nacional, de acordo com a sua necessidade, e já estamos preparados aqui para a questão da reforma tributária e os novos impostos. Né? Bom, aqui também temos uma aba de formação de preço de venda e análise de rentabilidade, que eu posso fazer simulações. Então, daqui a pouco, eu quero trabalhar aqui com uma margem de 25% para essa venda. Né? Vejo que o sistema já vai calcular aqui para mim, né? E já vai me mostrar, então, o preço que eu teria que vender, né? Para ter 25%. Né? Então, aqui eu posso passar esse orçamento para o meu cliente, né? Daqui a pouco ele achou caro, 335, né? Ele me fez uma contraproposta de 290. Daí eu venho aqui, peço para ele calcular a margem a partir de um preço, né? Eu vou colocar os 290, vejo que baixou para 21,15, né? Tá, eu te faço preço, mas você paga o frete. Pode ser? Pode, melhorou um pouco a minha margem, foi para 22,65, mais próximo do que eu queria inicialmente. Vejo que ele já pegou o percentual de comissão, outras incidências aqui, pode ser marketing, propaganda, né, custo financeiro, enfim, né? E o custo, que ele foi lá no módulo industrial e puxou para cá. Depois eu vou explicar lá no módulo industrial como é que ele fez esse cálculo. Tá? Mais importante é que mesmo que você não entre venda a venda para fazer essa análise, o sistema ele vai fazer essa conta, nota a nota, venda a venda, e aí depois a gente pode ter aqui dashboards de análise de rentabilidade, por exemplo, né? Para eu ver como é que está a minha rentabilidade, seja para rentabilidade por cliente, por produto, né? Eu poderia ver aqui, né, diversos formatos aqui de análise de rentabilidade dos meus produtos. Bom, voltando aqui para o nosso orçamento, né? Então eu vou finalizar o lançamento desse produto. Veja que ele gerou bloqueios. Esses bloqueios hoje a gente tem mais de 30 motivos diferentes. Esses bloqueios daí podem ser trabalhados de diversas formas diferentes, né? E eu posso trabalhar aqui, né, de acordo com a minha
capacidade de lançamento. Veja que aqui ele não está deixando. E o meu preço está diferente do preço de lista e eu não estou autorizado a fazer uma venda com o preço diferente do preço de lista. Então, é uma forma que o sistema faz, né, de evitar, né, que daqui a pouco sejam lançados preços divergentes. Né? Não, o vendedor pode alterar à vontade. Não tem problema, a gente desliga isso aqui e vai entrar de acordo com a sua parametrização aí para o seu carro. Aqui, então, estando de acordo, eu libero o orçamento, ele gera o pedido, e no momento que gerou o pedido, então, virou uma venda. Né? E aí também temos a parte aqui do funil de vendas para você acompanhar a entrada de orçamentos, que está entrando de orçamento mesmo, que está fechando de pedido, que inclusive o que está faturando. A gente consegue ver aqui todos os estágios da venda. Né? Bom, seguindo no processo então, né, lançamos o nosso pedido, vamos dar uma olhada então na ficha técnica, na formulação do nosso produto. Né? Então temos um exemplo aqui, uma tinta, né? Uma tinta que a gente cadastrou aqui em galão de 3,6 litros, né? Veja que ela tem um processo de geração da tinta, granel, e depois daí aqui eu tenho o item comercial aqui em cima, que é o item embalado. É uma forma de montar a formulação. Não significa que eu poderia ter colocado aqui já direto tudo, né, ligado aqui no produto final. Eu fiz assim justamente para mostrar para vocês que a gente consegue trabalhar com a figura de um semi-acabado. Que nesse exemplo aqui eu tenho 3 matérias-primas, né? Vejo que a gente consegue lançar em percentual, que é muito usado na indústria química, né? Aqui então o sistema já faz inclusive cálculo de densidade, a partir da densidade dos filhos, aqui também temos uma série de peculiaridades da indústria química, né? Que o sistema já contempla. Aqui então é sempre quantos filhos para fazer um pai. Então aqui está em gramas, né, para fazer ali a minha tinta, né, e depois aqui a minha tinta em litro para fazer meu produto final lá. Né? Então 3,6 litros para fazer meu galão e mais a embalagem. Tá? Então aqui ele vai gerar sempre separado, né? Ele vai gerar uma ordem de produção para fazer a tinta, né, e outra para fazer o embalamento. Mas eu faço tudo já direto, eu já embalo. Bom, poderíamos marcar esse cara como fantasma. Então tem uma série de variações aqui que a gente consegue trabalhar. Né? O legal aqui, daqui a pouco você ter, né, no caso de tintas, às vezes tem semi-acabados aqui, que é uma pasta. Então você poderia ter a pasta aqui também com mais um nível aqui. O sistema contempla toda essa parte. Temos aqui a figura do roteiro, então as operações que aquele produto vai passar. Então temos como lançar aqui o tempo da operação, o tempo de setup. Né? No caso da indústria química, às vezes é uma limpeza, uma preparação, né, da bancada, do local de produção, enfim, ou da máquina, no caso também, né? Então isso tudo vai aqui no tempo de setup, né? E aqui então vai estar ligado a um setor. Dentro do setor, então, a gente vai ter a questão da hora homem, hora máquina. Então, no processo mais manual, típico hora homem, né? É uma máquina, hora máquina. Aqui vai estar ligado ao centro de custo. Centro de custo, então, a gente vai ter aqui os salários, encargos, os gastos gerais de fabricação, inclusive a absorção do custo fixo. Essa absorção do custo fixo, inclusive, ela pode ser lançada lá no módulo financeiro, né, com rateios por cento de custo, para depois a gente puxar essas despesas para cá e ratear, né, o custo hora, dentro do custo hora da minha taxa hora, né, a absorção do meu custo fixo administrativo também, se eu quiser. Né. Bom, aqui, então, dentro também do nosso roteiro, podemos ter instruções técnicas para o nosso operador, enfim, toda essa parte. Né? Junto com a parte da formulação, nós vamos ter o cadastro de item, né? Então, aqui vamos ver a nossa tinta, né? Vejam, então, que aqui eu posso pesquisar pelo código, pela descrição, enfim, né? Então, aqui vai ter, né, uma visão toda de planejamento. Essa visão de planejamento, então, nós vamos ter o lead time do produto, lote mínimo, lote múltiplo, lote máximo, né? Consumo médio, então o próprio sistema calcula o histórico de consumo, né? Se daqui a pouco você quer produzir para estoque ou comprar para estoque, o sistema já ajuda no nivelamento desses estoques também, né? Aqui temos métodos de planejamento também, que é o MRP de projeto, ponto de reposição, são os métodos que o sistema trabalha, né?
E, diante de tudo isso, né, lançada a estrutura, cadastrado o nosso pedido, cadastrado o nosso produto, quando a gente roda o MRP, o sistema, então, já vai fazer a análise do estoque projetado e vai dizer se eu preciso produzir ou comprar aquele produto. Então, aqui dentro, diante disso, né, se eu pegar aqui, por exemplo, a nossa tinta aqui, né, ele vai me mostrar o que eu tenho de estoque, o que eu tenho de pedidos, e ele já mandou produzir aqui, né, um pouco a mais aqui para manter, né, o meu estoque de segurança, que nesse caso aqui é 2.000. Né? Então, o sistema sempre já produz um pouco a mais. Né? No caso da nossa matéria-prima, né, o sistema também já vai fazer toda essa análise, né, e já vai ver, então, todos os produtos que usam aquela matéria-prima e já vai calcular aqui, então, que tem estoque, que tem para chegar de matéria-prima, né, e já vai sugerir aqui se precisa comprar ou não. Tá? Então, o sistema ele já enxerga o que tem para chegar, o que tem de previsão de consumo daquele item nas ordens de produção, enfim, já tem todas essas análises. Né? Bom, seguindo então no processo, né, vimos então que o sistema calcula a necessidade de produção e de compra, né? No momento que eu faço a liberação das ordens de produção para a fábrica, eu posso liberar por setor, por datas, né? Tudo que eu tenho para iniciar a produção amanhã. Eu poderia filtrar aqui por famílias, né? Eu poderia filtrar aqui por pedido, né? Então tem uma série de possibilidades aqui. Ele vai gerar um agrupador da liberação dessas ordens, né? E já vai gerar esse grupo de ordens para a fábrica. Junto com as ordens também dá para gerar etiquetas, né? Então a gente consegue gerar etiquetas em vários modelos, né? E diante dessas ordens, né? O sistema já vai fazer, então, aqui a previsão. Veja que no produto final ele vai trazer, né? Somente aquilo que eu preciso para fazer aquele produto, né? E no caso da tinta, né? Aí ele vai puxar a formulação, né? Então, ou se eu fosse o caso, poderia gerar uma ordem única, tudo numa questão só, é muito como monta o cadastro. Né? Aqui então temos a impressão da ordem de produção, o sistema também, lá naquela tela aqui de liberação, ele já poderia gerar várias ordens ao mesmo tempo, né? Vejam que gera já código de barras, enfim. Esses layouts aqui podem ser adaptados de acordo com a sua necessidade, tá? Então não necessariamente tem que ser com essa cara aqui, né? A gente consegue criar campos no sistema também, né? A gente consegue criar checklists, né? Então daqui a pouco, antes da finalização aqui da tinta, é feita uma amostragem e é feita uma análise laboratorial de alguns parâmetros aqui, né? Do seu produto, né? E aí o operador tem que vir aqui e responder o que foi que ele coletou de dados, né? E isso tudo poderia gerar aqui um laudo, né, com esses parâmetros todos impressos. Tá? A gente tem como gerar todas essas informações de acordo, inclusive o layout desses documentos, a gente consegue adaptar também de acordo com a sua necessidade. Né? A gente tem a parte de apontamento de chão de fábrica também, né? Se precisar, então, nós temos como trabalhar telas para que o operador possa abrir a operação, contabilizar o tempo que ele gastou naquela operação e fazer todo o controle, né, onde que está uma determinada ordem de produção, já passou por todos os processos, não passou, enfim, né, e depois a gente consegue medir o tempo previsto versus o tempo real. Aqui dentro da ordem de produção também, a gente consegue fazer os ajustes de consumo de matéria-prima, né, a gente consegue chegar no nível aí, inclusive, de controlar e integrar com balanças, né, via API, né, dependendo do nível de controle que você quiser ter. Então, essas operações aqui, então, daqui a pouco, está previu gastar aqui 5 quilos, não, mas gastou 4.800, gastou 5.200, vai ficar registrado que houve um ajuste e depois a gente consegue medir o custo real dessa ordem de produção, né. Então, isso tudo, né, na indústria química, a matéria-prima é muito representativa, né, e às vezes a gente tem que ter o controle, né, por ordem de produção, por lote de produção. Nós temos aqui dentro do cadastro de item também todo uma visão de logística que permite então que eu consiga ter o controle
se aquele produto vai ter o módulo de logística ligado, eu consigo definir se ele vai ter apuração com etiqueta, né? Se ele vai ter controle por contenedor, no caso do contenedor pode ser, né, uma embalagem retornável, controle de endereçamentos também, né? A gente consegue integrar com coletores de dados aqui, celulares, né, Android, que são equipamentos específicos para esse uso dentro de armazéns e fábricas, né? O controle de lote, que pode ser manual ou automático, e a questão de validade também, né? Então, quando gerar lá a minha ordem de produção, eu tenho que gerar o lote, e aí depois identificar esse produto, endereçar ele no estoque, depois quando apropriar para um pedido, para eu saber para que cliente que eu mandei um determinado lote de produto. Da mesma forma, uma matéria-prima. Chega a matéria-prima, eu identifico toda essa matéria-prima com o lote número interno ou com o lote do fornecedor. E aí, depois, quando eu vou usar essa matéria-prima, eu tenho que dizer, esse solvente aqui estou usando nessa ordem de produção aqui. Usei mais um pouco naquela outra ordem de produção ali. Para depois, deu problema numa determinada lote de produto pronto, quais lotes de matérias-primas eu usei, de quem que eu comprei, que data que chegou, para eu falar com o meu fornecedor lá para ver o que aconteceu, né, para eu poder rastrear. Então, toda essa parte de rastreabilidade, muito importante para a área química, farmacêutica também, né, a gente consegue fazer toda essa rastreabilidade, não vou mostrar em detalhes aqui, porque são processos um pouco mais demorados para mostrar, mas numa demonstração ao vivo a gente pode, daí, com mais calma, mostrar isso tudo funcionando para você. Tá? Bom, a parte também temos a parte de conferência de pedido na expedição, se precisar, então a gente consegue ter telas ali para o operador ler o código de barra do pedido, ele vai lendo as etiquetas, né, para evitar carregar produto errado, produto faltando, e também para fazer aquele link do lote, né, com o pedido, né, para fazer também a questão da rastreabilidade. Podemos, inclusive, fazer o controle para evitar, né, carregar um pedido errado. Aí, no momento que eu fiz a leitura do meu pedido, né, eu posso faturar ele. Quando eu faturo, ele vai gerar a nota fiscal, já vai fazer também a disparo do XML da DANF para o cliente e já vai também enviar para esse cliente, né? Se quiser, dá para enviar já junto o boleto, né? Para que então já fique o processo todo amarrado na própria emissão da nota fiscal. Ou dá para enviar esses boletos depois também. A gente tem uma API de boleto online, que quando emite o boleto dentro do sistema METS, ele já conecta nos principais bancos, né? E já gera a autorização desse boleto. Então, isso faz com que não tenha aquele problema de seu cliente receber o boleto e o boleto não está registrado. Isso já fica tudo dentro de um único processo. Então, aqui temos o dashboard de contas a receber, por exemplo. Você pode avaliar os seus recebimentos, né? Tudo que tem para receber, o que está pendente, o que está atrasado, por cliente, por data, enfim, né? E aqui você vai clicando aqui embaixo, ele já vai mostrando os títulos. Essas gradezinhas aqui são gerenciáveis, você organiza uma vez, a próxima vez que você entrar já vai estar salvo o sistema com a configuração já de acordo com o tamanho do seu monitor, né? Temos toda a parte do contas a pagar também, então a gente consegue ver aqui os pagamentos da empresa, né? Você poderia agrupar também esses pagamentos aqui, os atrasos, enfim, né? Poderia filtrar aqui o período, enfim, né? Temos a parte de importação do extrato bancário, onde que o importador do extrato ele importa aquele arquivo OFX. Quando importa esse OFX, então, ele já dá entrada no caixa da empresa, então, das despesas bancárias, né, IOF, essas coisas que entram direto no extrato. E eu também consigo fazer a conciliação aqui, né? Se entrou um depósito, um Pix lá de um cliente, eu já posso vincular com o título, ele já liquida aquele título, né? Porque aquilo que é boleto, né, o próprio sistema faz a liquidação automática via API também, né? Via API, a API já vem aqui dentro do título e já liquida o título. Mas aquilo que é depósito, daí eu posso fazer a conciliação aqui pelo próprio importação do extrato. Sendo que também, ali dentro do módulo de boleto online, para alguns bancos a gente já tem também o boleto com Pix, né? Que daí se o cliente paga lá com o QR Code lá do boleto Pix,
já fica vinculado também aqui pelo próprio API, né? Mas se ele fez um Pix avulso, daí você pode conciliar por aqui, né? Temos a parte do fluxo de caixa, então o sistema também, né, tem todo um dashboard aqui de fluxo de caixa, que permite que eu entre aqui e projete, então, o meu saldo, né? Eu posso informar meu saldo aqui, posso vir aqui, por exemplo, e lançar aqui, ver como é que está meu saldo. Eu vou clicando aqui nos dias, ele já vai mostrando que eu tenho para receber e pagar naquele dia, né? Aqui também eu posso projetar os pedidos de venda e de compra, vejo que ele já modificou aqui meu saldo, ó, já fez o controle, e daí quando eu clico aqui já está aparecendo os pedidos também que eu tenho previsão de entrada de dinheiro lá para mais adiante, né, para eu ver um fluxo de caixa já num espaço de tempo maior, né. Bom, passar um pouco a parte de compras também, né, então aqui nas compras então a gente consegue trabalhar com cotações, aqui a gente consegue importar aquilo que o MRP calculou, então no exemplo lá no nosso cálculo ali da resina, solvente, enfim, eu poderia portar aqui e já disparar uma cotação o meu fornecedor daquela família de matérias-primas, de resinas, por exemplo. Já me manda lá a cotação e aí, conforme eu transformo aquela cotação numa ordem de compra, o sistema então já entende que eu já comprei e o MRP já vai ver que tem uma previsão de chegada daquela matéria-prima para aquela data e já não vai mais mandar comprar. Isso tudo está integrado pelo módulo de MRP. No momento que eu coloquei a ordem de compra, né, aí depois o cliente me envia a nota fiscal, eu posso entrar aqui na consulta do XML, né, ele já vai mostrar lá no Cefaz as notas fiscais que foram emitidas contra a minha empresa. Nessa tela mesmo eu consigo daí aceitar ou rejeitar essa nota. Depois que eu aceito a nota, eu posso fazer a importação do XML. Quando eu importo o XML, o sistema então vai dar a entrada da mercadoria no estoque, baixar a ordem de compra, atualizar o custo do produto, se estiver assim configurado, já vai gerar o contas a pagar das duplicatas daquela nota, né? E finaliza todo esse processo. Se eu tiver ligado o módulo de logística aqui para a questão de lote, teria que ter um processo de apuração dessa física dessa matéria-prima. Eu posso ter uma entrada fiscal e financeira aqui da nota, aí antes de finalizar o processo vai ter que ter a inspeção física lá daquele produto para daí então entrar no estoque e fazer a finalização do processo, geração dos lotes. Lá no módulo de entrada também de fornecedores, a gente consegue ter aqueles checklists de qualidade que eu falei que poderia ter lá na ordem de produção também. Tá? Então, chegou a matéria-prima, lá a resina, tem que ter uma inspeção laboratorial, é feita a inspeção de critério A, B ou C, o laboratorista lá vai ter que informar qual que foi a medição que ele obteve, né, o tamanho da amostra, enfim, isso tudo poderia gerar relatórios, né, para o seu processo aí de inspeção, seja uma inspeção de governo ou uma inspeção auditoria interna de ISO, enfim, né, todos esses processos de qualidade aqui a gente consegue trabalhar com essas checklists para alimentar todos os indicadores e documentação do módulo de qualidade, né. Para finalizar, então, vamos mostrar o custo que eu fiquei devendo para vocês. Então, a gente consegue ter o custo do produto, né? Então, vamos ver lá a nossa tinta. Né? A nossa tinta, então, veja que eu tenho aqui vários modelos desse relatório. Vou mostrar um mais simples aqui, né? Mas ele vai explodir aqui, então, o custo de matéria-prima e mão de obra do meu produto, né? Então, aqui em cima, mão de obra, aqui embaixo, a matéria-prima. A parte aqui ele busca das compras, ou eu poderia trabalhar com um custo informado. A gente tem integrações com Excel também. Esses custos também poderiam ficar indexados com uma cotação de dólar, por exemplo, para já puxar atualizado para cá, né? Então, isso tudo aí é parametrização, configuração, alinhamento de processo, né? Teste, que é um processo que a gente faz todo no sistema quando a gente implanta para cada um dos nossos clientes, né? Então, vejam que aqui ele já me deu um resumo da mão de obra, da matéria-prima do produto total, né? Enfim, pessoal, é uma demonstração bem sintética. Numa demonstração ao vivo, daí a gente consegue responder suas perguntas, né? E também focar numa demonstração para aquilo que é mais importante para você. Como o sistema, vocês viram, é um sistema bem robusto, tem bastante funcionalidades. Aqui a gente tentou
fazer de uma forma bem resumida para não ficar muito longa a apresentação. Certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.